Olá, boa noite. A gente está iniciando então a nossa terceira live do Outubro Rosa, que tem como tema hoje cuidar e se permitir ser cuidado. E nós vamos estar falando com a Maline Guzmán, né, sobre como foi esse processo para ela. Tá? A gente está aguardando as pessoas entrarem, então. Enquanto isso, eu vou só retomar com vocês a importância dos coraçõezinhos aqui embaixo na tela, para mostrar pro Insta, então, que a nossa live ela é relevante. Se vocês quiserem compartilhar com algum amigo, alguma amiga, né? Cliquem no aviãozinho. E tem os comentários, onde vocês podem estar comentando, né? Fazendo comentários a respeito da live, o que vocês acharem importante, então fiquem bem à vontade. Enquanto a gente aguarda um pouquinho as pessoas entrarem, então, eu vou apresentar, né, a Maline Guzmán, que é a nossa, com quem a gente vai conversar hoje à noite. Ela mora no Espírito Santo, ela é casada, ela tem 3 filhas, ela é enfermeira e trabalhou, é especialista em oncologia, trabalhou nessa área por 10 anos. Então, ela vai estar contando um pouco da história dela de ser cuidadora e também de se permitir ser cuidada. Vou só aguardar um pouquinho, então, e aí a gente já vai, né, liberar para a Maline, então, entrar com a gente aqui, ao vivo. Enquanto isso, eu queria, né, que vocês pensassem um pouquinho a respeito do cuidar. Qual é o significado da palavra cuidar para vocês? Será que vocês você não é um cuidador e não se deu conta disso, né? Quando é que a gente cuida, né? Em que momentos a gente cuida, tá? Só vou ver aqui. Da Maline. Vamos lá. Pra gente conversar, começar a nossa conversa então com a Maline. Vamos ver, só aguardando ela entrar. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com você, Cris. Ai, que bom, eu também, é recíproco, né? É muito Sim, legal a gente poder conversar, assim, ouvir as histórias das pessoas, né? E passar isso sim, adiante para que outras pessoas possam ouvir um pouquinho da história né, e daqui a pouco se ver nessa história e talvez estar dividindo com a gente, né? Eu estava colocando ali a importância qual seria a importância do cuidar ou o significado do cuidar para as sim, pessoas, sim, né? maravilha. Para a gente estar pensando assim, né? Se tu fosse dizer uma palavra, qual palavra tu diria que para ti significa cuidar? Claro que existem muitas, né? Sim, Mas qual vem na tua cabeça assim num primeiro momento? carinho, Carinho. amor, né? Aham. E no se autocuidar, né? No se permitir ser cuidado. Qual palavra Exatamente. seria? Autoconhecimento. Ok. Vamos ver se as pessoas compartilham aí também né, o que significa o cuidar, e a gente pode estar indo falando a respeito aqui quando as pessoas colocarem ali. Sim, Então, vamos lá para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. vamos lá. Isso aí. Então, Maline, né? Quando é que começou o teu processo de cuidar das pessoas? Eu costumo dizer que o cuidar, ele sempre fez parte da minha vida, né? E vem de encontro à profissão que eu escolhi, né? Que foi ser enfermeira. E desde então Perfeito. isso vem ficando cada vez mais aguçado na minha vida. E a minha vida foi todo um processo, foram fases, né? Que a gente vai vivendo e o cuidar vai se fazendo presente cada vez mais, com mais intensidade, né? A cada momento. Isso. E eu costumo dizer que cuidar é quando você se preocupa muito com o outro,
né? E você se responsabiliza pelo outro. Eu acho que a realmente. partir daí, né, a gente começa a entender melhor o que significa cuidar, né? E aí eu falo que quando a gente se cuida, quando a gente se preocupa em cuidar da gente, a gente vai estar mais apto a se cuidar de outras pessoas. As pessoas que estão mais próximas ou mesmo as que não estão tão próximas, mas que a gente tem todo um carinho e que faz de tudo para viabilizar esse cuidado, mesmo que a pessoa esteja longe, né? Gente, só vou colocar meu fone, que as Sim, pessoas, a Rafa pediu para mim colocar, só um pouquinho. Vou ajeitar tá, aqui. ótimo. O meu fone Como é bom quando as pessoas podem nos avisar, né? com certeza, por isso que eu adoro live, porque a gente interage. Agora melhorou. Rafa, diz aí se melhorou. Estão me ouvindo? A Maline tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá, então vamos lá. Então, nesse sentido do cuidar, né, Maline, até da responsabilidade, né, que tu tem pelo outro. E quando tu diz do cuidar de si, o quanto é importante eu estar bem para poder cuidar, né, de uma forma Exatamente. também bem a outra pessoa, né? E essa Sim. responsabilidade, ela não é nada, ela não é pouca responsabilidade, é Não. muita responsabilidade, né? E E se eu não tô sim, bem, dificulta até, porque tem uma palavrinha que é importante a gente falar, que é a paciência, com né? certeza. O quanto que a gente tem que ter a paciência, o ser paciente, né, com a pessoa que está doente, porque na verdade, por trás da doença tem um ser humano que tem sentimentos, que tem vontades, e quando eu tenho esse conhecimento, né, da pessoa que eu estou cuidando, eu vou ter um cuidado muito maior nessas particularidades de cada um, do que gosta, né? Como é que gosta. Então, como tu falou do carinho, do amor, como é que é doar-se nesse sentido, né? Porque às vezes é isso, tem a doença, tenho que ir lá fazer aquela rotina do dia e ponto final. Pô, será que é só isso? Será que é aquela rotina do dia, né? E para aquela pessoa que está doente, como é que é isso, né? Exatamente. Com certeza não é só a rotina do dia, né, Cris? Porque quando a gente se doa, a gente entende que aquele ser que está doente, aquela pessoa, é um ser humano que precisa estar em equilíbrio, em constante equilíbrio, né? E eu costumo dizer que a gente precisa dar o nosso melhor para que a pessoa se sinta bem, né? Esteja bem. Eu falo que o cuidar Uhum. ele é tão aguçado na minha vida que agora mesmo a gente está elaborando um projeto e onde o cuidar continua sendo o enfoque total, assim, né? Então, é o Olha cuidar do só. outro, é o autocuidado, o autoconhecimento, né? Então, Sim. mas com E em que certeza quando a momento? gente Pode falar. não, quando a gente entende, né, que o outro tem que ser visto numa totalidade, né, que não existe parte. Quando a Sim. gente entende esse todo, você consegue desenvolver um trabalho, um carinho muito maior e isso fica aguçado, né? Hoje eu tô com aguçado na Aham. cabeça, tô falando aguçado toda hora. Não tem problema. E em que momento da tua vida, né? Porque como tu disseste, assim, enfermeira sempre cuidou do outro, né? Sim, E em que sim. momento da tua vida, dentro da tua história, tu precisou cuidar? Quem foi a Então, pessoa que tu precisou cuidar dentro da tua história de vida? sim, quando a gente é mãe, né, a gente passa por um processo de cuidar intensivo, né? Uhum. Então, eu tenho 3 filhas lindas, né? Uma delas teve um processo assim, quando ela, com 10 dias de vida, ela teve meningite. Então, o processo de Olha cuidar, só. ele se fez presente intensamente. A minha terceira Aham. filha teve que passar por um processo cirúrgico também, ela fez uma cirurgia cardíaca. E mais uma vez, né? Então, assim, em relação à família, a gente tem esse processo de cuidar sempre, né? E o mais Aham, é recente automático, né? é automático. E o mais recente foi os cuidados que eu tive com a minha mãe,
né? Quando ela adoeceu e depois que eu perdi meu pai, ela veio morar conosco, né? Então, a gente pôde vivenciar muito de perto esse processo de finitude com ela. Tá. E que idade que ela tinha? Quando ela adoeceu, propriamente dito, ela tinha 93 anos, né? Nossa, Mas assim, até então sempre foi muito ativa, muito consciente. Então, olha só, com uma 93, pessoa, né? sim, uma pessoa muito querida, muito amada. Em qualquer lugar que ela chegasse, ela se fazia presente pelo carisma, pela simplicidade. O que mais cativava as pessoas em relação à minha mãe era a simplicidade que ela tinha de encarar a vida, né? Então, isso era Hum, apaixonante nela. Então, era um ser humano que todo mundo queria ficar perto. olha só, fazia bem só de estar na presença, né? Exatamente. Sempre muito, muito religiosa, né? Então, as pessoas ligavam e falavam assim, olha, eu preciso de fazer uma prova, ou eu estou passando por um problema. Ela era uma referência para oração. Então, Olha, por ser uma pessoa muito temente a Deus, né? Então, isso também favoreceu em muito o processo dela. olha só. Tá, e como é que foi o processo de descoberta da doença, né? O câncer que ela teve? Como é que foi isso, assim, para vocês? Porque ela já estava Sim, morando contigo, né? sim. Como eu disse, ela sempre foi muito, muito ativa, né? E de um dado momento ela começou a ter assim, uns desmaios, perdeu um pouco a memória. E a gente procurou o atendimento médico, né? E assim, os exames eram absolutamente todos normais. Até então, ela não tinha nenhum problema físico, né? E a gente Aham, continuou cuidando, pensando que pudesse ser coisas da idade, né? Do envelhecimento. E com muita sim. paciência, a gente foi cuidando, a gente foi vivendo cada fase com ela. E num determinado momento ela começou a piorar muito o quadro clínico dela. E a gente resolveu fazer um exame, né? Até em contato com um amigo nosso que veio nos visitar na época que ela estava com a gente. Ele trabalha com cuidados intensivos e paliativos. Tá. E aí ele falou, olha, vamos fazer alguns exames mais apurados, né? Inclusive veio uma médica em casa e consultou minha mãe, falei que ela virou do avesso, fez todos os exames possíveis, né? Bateu muito papo, conversou muito. E fomos para fazer uma tomografia da minha mãe. Chegamos lá, a Tá. médica tirou lá da sala e falou, agora nós vamos fazer uma ressonância. Aquilo eu já achei um pouco estranho, né? Porque para mim estava tudo bem, estava fazendo um exame de rotina. Né, E até pelo teu daí, conhecimento, né? Quando isso, vai fazer, né, um exame assim. exatamente. E aí, naquele momento, eu tive um diagnóstico de que minha mãe estava com 3 tumores cerebrais e que realmente era uma situação inoperável, não tinha nada que justificasse pela localização dos tumores, né? E aí eu me vi Aham. tendo que arrumar forças, né, para cuidar daquela pessoa que a gente tanto ama, né? Eu falo que mesmo quando é alguém do hospital, quando a gente trabalhava, a gente tem que colocar amor, tem que colocar muito carinho, mas quando é alguém do nosso convívio, né, alguém que a gente ama e que a gente sente realmente na pele o que essa situação significa, né? Sim. É isso, assim, né? Não tem como a gente que não passa, a gente tenta se colocar no lugar, tenta imaginar, mas o processo diário é daquela pessoa que está ali, né? Os medos, né? Os anseios, as preocupações, né? E aí quando Exatamente. vem o diagnóstico, assim, que nem tu disseste, meu Deus, né? E agora? E as forças? Vamos lá. Como a gente Sim, vai fazer isso, né? exatamente. Embora fosse uma pessoa que já tivesse com idade avançada, eu sempre falo que a gente nunca espera que o fim se aproxime, né? Então, Sim, e aí começou todo um processo, né, de entendimento daquela situação. sim. E aí ela
o tratamento foi todo em casa? Como é que foi isso, assim? Então, a gente permaneceu em casa, né? Porque a gente queria dar a ela todo o amor, todo o carinho e os cuidados que ela merecia, né? Afinal, assim, ela foi uma pessoa que cuidou tanto a vida inteira, né? Se eu tenho esse dom de cuidar, foi graças a ela, por todo o exemplo que ela me deu. E a gente optou por deixá-la em casa e nós íamos nos revezando, né? Eu, Pablo, meu esposo e as 3 filhas, Camille, Celine e Cecília. A Elô, que Olha. trabalhava comigo na época, que está aqui nessa live. E foi uma irmã que Deus me deu. E assim, eu tive muitos amigos próximos, né? Tive a Silmara também, que eu falo que a gente participou juntas, né? De muitas situações, né? Então eu tive muito apoio. Eu não estive sozinha, eu estive com pessoas muito queridas do meu lado e foram essas pessoas que me deram força. Eu falo que uma pessoa que me apoiou muito, que foi fundamental, foi meu marido. Ele foi um ser assim, incansável, ele estava presente, ele revezava comigo as noites com ela, nos cuidados. E é uma gratidão imensa que eu tenho, porque ele foi amigo, ele foi companheiro, ele foi sensacional. Então, eu tive nele todo o suporte, por conta dos conhecimentos como médico, mas fundamentalmente como ser humano e pessoa que eu precisava estar do meu lado, que eu precisava ter do meu lado, né? Sim. Como é que foi essa rotina, né? Porque ela conseguiu ainda viver, acho que 4 meses tu tinha colocado, né? Tu comentou Exatamente. comigo, né? Nós Como é ficamos que com foi? ela mais uns 4 meses em casa. E aí, aos pouquinhos, né, ela foi perdendo a consciência, ficou muito confusa. Eu falo que ela tinha um livrinho na cabeceira dela que era Minutos de Sabedoria. E ela colocava, e tinha um outro também que era, como é que era o nome? Ela tinha um diário do lado que tinha o nome de todas as pessoas, de todos os aniversários. Então ela lembrava de todo mundo. E ela era a primeira a parabenizar as pessoas no dia do aniversário. Ela achava aquilo o máximo e eu aprendi muito isso com ela, porque eu adoro cumprimentar as pessoas no dia do aniversário. E a gente teve o diagnóstico dela certamente em janeiro. E a partir daí, no aniversário dela, que foi em fevereiro, ela já começou a ficar mais confusa do que o normal. E em março, no meu aniversário, ela não lembrou do meu aniversário. E aí que caiu a minha ficha. Aí eu percebi realmente que ela não era ela na integridade. E ali eu comecei realmente prestar mais atenção em mim para que eu começasse a entender aquele processo que com certeza estava se aproximando algo que eu tinha que me preparar, né? Sim. E aí, quando foi no início de abril, assim, por volta do dia 10 de abril, realmente ela estagnou. E aí começaram, todos os órgãos pararam. Ela já não urinava mais, o intestino já não mais funcionava, e ela não comia mais porque ela tinha problema com deglutição, mas por conta da consciência ela parou de deglutir, ou seja, ela não se alimentava e os órgãos foram realmente entrando em falência. E uma coisa que preocupou muito nesse momento foi que ela se agitava profundamente. Então, a gente ficou com muito medo de, numa situação dessa, ela correr o risco de uma queda, né, cair do leito. A gente tinha todo um esquema montado, mas numa agitação dessa, ela realmente poderia sofrer uma queda e fraturar um fêmur ou qualquer outro ossinho que fosse. Então, por ela não estar mais ali, fisicamente, assim, fisicamente sim, mas não era ela, a gente optou, até por orientação médica, a levá-la para o hospital para efetivarmos a sedação nela. E esse processo de sedação foi justamente para que a gente pudesse dar a ela o conforto total que ela merecia. Né? Então, não foi fácil. Não... Sim, já sabia que você ia perguntar. Como foi esse processo, né?
levar para sedação, assim, como é que foi isso para ti? Não foi fácil, nada fácil. E eu me lembro muito que quando quem levou foi meu marido e eu, Pablo e eu, a gente estava junto, sempre, né? E ele falou para mim, amor, olha só, você tem que ter a consciência de que nós estamos saindo de casa, vamos levá-la para o hospital, mas a gente tem que ter um pensamento de que pode ser que ela não volte mais para nossa casa. E realmente, assim, para ser muito sincera, eu já tinha essa certeza. Porque eu sempre pedi a Deus que desse a ela uma morte digna, uma morte Tá. tranquila, né? Como ela merecia. Uma morte que é favorável, satisfatória. Se é que morte pode ser satisfatória, mas eu acho que no caso dela Sim. foi, né? E aí nós Aham. levamos para o hospital, ela foi devidamente sedada e eu falo que às vezes eu ficava parada, assim, que eu fiquei acompanhando ela 24 horas, eu não saí de perto, mesmo no hospital. As pessoas falavam Uhum. para mim, Amaline, contrata uma cuidadora, deixa a cuidadora com você para te ajudar. E assim, nós optamos por realmente não contratar ninguém naquele momento, porque eu tinha tanto suporte que eu conseguia dar Aham. conta. Tu é E filha única, né? eu sou filha única, Até para sim, as pessoas entenderem, né? Porque, né, tu tá dizendo, eu, os cuidados, então, né, não foi comentado em irmãos, né? Então, tu sendo filha única, ficou os cuidados, né, para ti e para tua sim. família, né? Exatamente. Eu tinha, sim, as minhas filhas, que também foram incansáveis, elas se revezavam, né, nos Olha intervalos para eu só. poder fazer uma academia, né, eu precisava dar aquela saída para ir num banco ou para fazer compra de supermercado. Então, para ter uma rotina mais ou menos normal, eu precisava ter um de alguém em casa, né? Até E como porque eu muda a disse, a tua rotina Elô, toda, né? sim, a Elô também estava comigo. E uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar, a Elô tem a Jamília é minha filhadinha. E na época a Jamile sentava numa cadeirinha do lado da minha mãe e às Ai, vezes meu ela Deus. tocava o sininho. Ela, tipo, como minha mãe precisava de ajuda, ela tocava o sininho e saía todo mundo correndo, né, Elô? E aí, Tá ó, você aí. foi um exemplo. É. E isso foi assim, eu acho que as extremidades de idade, né, foi muito lindo de acompanhar, porque era uma criança na época de 4 anos, né, e Nossa, a minha mãe tinha uma sintonia de olhar com ela, era uma coisa absurdamente linda, e isso foi maravilhoso, assim. Então, nossa, vindo de uma criança, né, de 4 anos, eu gosto sempre de falar né? isso, porque às vezes as pessoas evitam, né, de manter esse contato, e foi Sim, algo muito mágico. E isso realmente. foi confortador para mim também, né? Isso, o quanto isso pode acalentar, né? Sim. E quando eu estava no hospital, era eu e ela e eu, né? Às vezes Pablo chegava também para me dar aquele suporte, mas eu olhava, às vezes eu me via sentada, né, nas poltroninhas de acompanhante e ela deitadinha ali, estática, parada. E eu falava, mãe, mas por que Aham. você não conversa mais comigo? Vamos contar casos. Você gostava tanto de contar casos comigo, era tão maravilhosa, mas ela estava ali. Eu falava que parecia um filme de terror, né, porque você ficava ali olhando, contando o tempo, esperando o que você nem Nossa, sabia se ia realmente acontecer, né? sim. Porque a gente não E é tem, uma a eternidade gente não esse tem tempo. essa. Exatamente, a gente não tem essa. Fisicamente, a Sim. gente imaginava que fosse acontecer em breve, né? Mas Aham. a gente que confia num Deus de milagre, né? A gente que acredita em muitas coisas, a gente podia ser que ela voltasse, né? Então sempre ficava Sim. aquela esperança, né? A esperança. Isso, a Sim, esperança. Foi transmissão de pensamento. sim. A esperança, como dizem, é a última que morre, né? É o que nos mantém. Exatamente, Então, a gente exatamente. vai. Mas eu comecei a entender também que aquele processo de finitude, aquele talvez o fim que se aproximasse, pudesse ser realmente o alívio que ela estava precisando, né? Sim. Então, eu me lembro muito, E... desculpa. Não, pode falar.
Não, me lembro muito no dia, assim, que a gente fazia as mudanças, né, de decúbito, para ela não ficar com as feridinhas e tal. E eu tinha o maior prazer de fazer isso. Eu colocava as almofadinhas, eu cantava com ela, eu conversava, eu rezava, porque eu sabia que ela gostava muito. Eu estive com o livrinho Sim, dela próximo para fazer as orações junto com ela. E no dia que ela faleceu, pode te emocionar, faz parte, né? Quando a gente lembra, né, momentos, a gente se emociona. sim, Sinta-se abraçada. lindeza. Faz parte, mas eu lembro, mesmo que eu chore, eu lembro disso de uma forma muito... Deixa eu beber uma água aqui. É mais a saudade, né, Manine, assim, Sim, do lembrar, né? Não é com dor, exatamente. né? Mas Não, realmente é assim que fica gostoso, a saudade. E quando a gente lembra, né? Não, não sim. posso chorar. Claro que sim, claro que pode, Não, eu né? me Claro que permito pode se chorar, eu emocionar, me né? permito chorar. Isso aí, isso mesmo. É, então E faz parte deixar eu, esses sentimentos exatamente. saírem, né? Eu custei aprender isso, sabe, Cris? Eu custei muito aprender que o sentimento, a lágrima, é sentimento derretido. E que quando a gente coloca Uhum. ela para fora, a gente realmente está colocando talvez um nó que esteja na garganta e que isso possa Isso ajudar, mesmo. né, tudo que a gente passa, né? Eu gosto de chorar, não sou chorona, eu melhorei muito. Eu também sou chorona. É, Também sou muito acho que faz emotiva. parte, eu acho que isso faz parte É. mesmo, né? E aí eu tava te Né? E faz falando parte da que gente, né? Eu acho que a gente não sim, precisa ter vergonha de dizer, né? não. Essa sensibilidade, ela é muito, muito gostosa da gente ter, né? A gente ri Isso junto, a aí, gente isso chora mesmo. juntos, né? Isso é como a gente fala às vezes, ah, o rir, o se divertir, a gente pode juntos. Chorar, a gente não pode. Não, bem pelo Sim, contrário. Se a gente pode quando tá bem, a gente também pode quando a gente não tá bem, né? Então, assim, o com quanto a gente tem que certeza. buscar isso, né? Isso, E tu estava exatamente. E comentando, só e para tu estava concluir comentando, essa Maria. parte, É, pode falar. daí quando aconteceu, ela tinha a equipe de enfermagem, naquele dia fez o banho, e eu lembro que Pablo ia chegar para ficar comigo, e eu falei, amor, eu tô com uma vontade de comer um doce. Eu tenho um negócio com Aham. doce quando eu fico ansiosa, e alguma coisa estava me falando que seria aquele dia, né? Enfim. E aí ele chegou com um doce delicioso, uma torta, que até hoje eu volto lá e compro dela, que eu gostei, gostei muito. E fez parte do momento, e quando eu como, eu lembro, né, de tudo que aconteceu naquele Viu? dia, mas Olha eu só. lembro de uma forma muito gostosa. E Sim. aí, assim que terminou o banho dela, eu esperei uns 30 minutinhos, comi a minha torta, né? E aí eu fui fazer a mudança de decúbito nela. Fui virá-la de lado pra... Como de costume eu fazia. E aí eu percebi que ela estava ficando roxinha. Roxinha, bem cianótica no pezinho e na mãozinha também. E aí eu falei com o Pablo, falei, amor, eu acho que tá chegando o momento. E aí eu acionei a enfermagem e aí foi um momento muito lindo, muito especial, porque veio a equipe inteira, porque todo mundo já era encantado assim com todo o processo, né? E eu lembro que uma delas falou para mim assim, quer que chame o médico? E eu falei, olha, vamos ficar aqui juntos, né? Vamos ficar em oração, vamos ficar unidos como ela gostaria que a gente estivesse. E vamos deixar que ela vá tranquila, né? Que ela tenha o seu momento de tranquilidade. Eu não vou dizer para você, Cris, que foi fácil, não foi. Uhum. Mas Claro. ela merecia esse meu respeito e esse meu Aham. empreendimento. Ela Nossa, e né, merecia. nesse momento a resiliência foi grande, né? Para te poder falar dessa maneira. Na verdade, tu acolheu a todos que estavam ali, né? Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a fazer a oração que ela mais gostava. Fui me despedindo tranquilamente dela. Eu tive uma paz, mas uma paz tão grande que eu tenho certeza que veio dela, claro, de Deus, né, obviamente, mas que veio dela, porque ela é uma pessoa de muita paz. Sim.
E até E pelo vínculo forte, né, Maline, assim, que vocês sim, tinham, né? E por ela ser essa sim, pessoa cheia de luz, alegre, que nem tu comentou no início, né? Então, essa paz parece que passa, né? Tu sente algo gostoso, sim, porque tu também, a maneira como tu estava vendo a morte nesse momento, estava fazendo toda a diferença ali, sim, né? sim. Pra te fazer com que essa passagem dela também fosse tranquila. E assim, foi de tanta paz que eu me senti abraçada naquele momento, né? Então, a equipe inteira se emocionou muito, meu esposo estava do meu lado, se emocionou bastante. Eu também estava emocionada, mas eu tinha uma Uhum. paz que estava dominando o meu coração. E foi muito importante para mim. Foi muito bom, porque eu tive, acho que A tua imagem tá congelada, mas a tua voz tá saindo. A gente tava te ouvindo. gravando. É, mas a tua voz estava saindo normal, assim. Ela travou um pouquinho, mas dava pra mim te ouvir. Não, agora não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Pois é, que estranho. Eu não te ouço. Eu não sei se as pessoas estão te ouvindo. Alguém responde aí pra nós se estão ouvindo as duas ou só uma. Tu me ouve? Pois é. Só se a gente tenta tirar o fone. Tenta agora. Nada? Pois é. Tá. Eu te aguardo. Vamos esperar então. A Maline ela vai sair, vai entrar novamente, que o áudio dela não estava saindo, né? O meu tá normal. Vocês estão me ouvindo bem? O meu áudio também não. Tá. Ok. Então vamos só aguardar ela entrar novamente, então, para a gente poder continuar. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá. Estamos aguardando ela entrar. Tô de E agora? volta. Ai, que bom, voltou, viu? Ai, que bom. Né? Esse controle a gente São não tem. questões do ao vivo. Muito bem. Faz parte, tá tudo bem. Isso aí, entrou de novo e vamos lá. Exatamente, sem problemas. Isso aí. A gente estava então num momento onde tu estava comentando, né, da passagem da tua mãe, enfim, de como é que Sim, foi isso, né? E aí sim, tu sentiu uma paz muito grande. isso. E desde então essa paz ela continuou, porque eu tive uma sensação nítida do dever cumprido, sabe, Cris? Eu acho que talvez tenha sido isso. E tu vê que aquele cuidado que a gente comentou ali no início, antes do que é o cuidar, qual é o significado, né? O amor, o conhecer o outro, o que gosta. Exatamente, No meio da exatamente. pessoa que tu rezava, que tu cantava, né? Que tu conversava Isso, com ela. Então, mesmo que ela estava ali, daqui a pouco inconsciente, né? Ela sim, continuava fazendo, daqui a pouco, a rotina que vocês tinham antes, e tu sabendo do que ela gostava, né? Então, o quanto isso sim, te acalenta, no sentido de eu poder fazer o que a pessoa gosta, né? Ou gostava, enfim, exatamente, sabe? exatamente. Então, isso me traz tranquilidade, né? E me faz também ver e lidar com a morte de uma forma mais amena, mais tranquila, né? Porque é Sim, fácil, como tu mesmo disseste, né? Ah, olha, quando o sim, marido diz, olha, a gente está indo para lá, tu sabe que daqui a pouco ela não vai voltar. Então, nossa, isso, a gente ouvindo, tá, mas isso, né? É uma pessoa que está lá distante, né? Mas a pessoa que está vivendo no momento, né? A situação sim, é totalmente diferente, né? Quando a gente perde sim, alguém que a gente ama, ou muito próximo da gente, né? Até a ficha cair, sim. porque a pessoa não tá mais, né? Então, é todo um processo, né? É todo um processo. O quanto tu ter lidado desta forma te ajudou, né? Todo o cuidado com ela Sim, nesse
4 meses, né? De Sim, de se revezar em família. Então, assim, uma luta diária, né? Que quem passa e quem não passa não tem como saber qual a rotina do dia a dia, né? Porque a vida das pessoas, exatamente. né? As pessoas que moram aqui do lado, elas continuam igual, vão trabalhar, voltam, saem, né? Poxa, mas eu tô Sai aqui, correndo. Isso, né? Então, assim, o quanto sim, isso, né, desestabiliza em alguns momentos, né? A paciência. exatamente. Então, tudo isso, em alguns momentos, tem altos e baixos, né? E a gente sempre tem que estar pensando como eu posso administrar, como eu posso enfrentar, né? De uma forma mais Isso. amena, para que eu também não sofra tanto, né? Isso, isso. E você falou muito bem, porque na verdade é um desgaste muito grande. Eu falo, quando a gente tem um processo desse dentro da família, adoece toda a família, né? Assim, aos pouquinhos alguém está estressado, alguém está muito cansado, né? E Isso é, você sabe mais que eu, faz parte de todo o processo, né? a família tem uma rotina, e querendo ou não, a doença, ela tira essa rotina, né? A gente tem Com que ter certeza. cuidado com aquela pessoa que está doente. E muitas vezes as Sim, pessoas, quando adoecem, elas não querem incomodar, né? Elas, eu vou isso. incomodar, então eu não vou pedir, eu não vou, né? Não, é se permitir ser cuidado, né? Exato. E minha mãe sempre falava isso. Ela falava, eu não quero incomodar, eu não quero atrapalhar. Olha E só. assim, claro que não atrapalhava, porque ela era uma pessoa linda, né? E ainda hoje ela se faz tão presente, porque assim, ela amava escrever bilhetinhos, cartinhas, né? E eu mexer nas coisinhas dela sempre foi uma descoberta, sempre tinha uma surpresa. Às vezes eu escrevia assim: oi, minha filha, hoje estou aqui tentando escrever para você uma cartinha. E assim, hoje eu pego essas cartas. Eu falo que às vezes, um dia que eu não estou muito legal, tem dia que a gente está cansado, ou está estressado com alguma coisa, ou tem projetos a desenvolver, então a gente fica mais agitado. Sempre eu encontro um bilhetinho, uma cartinha dela. Então, assim, até hoje ela se faz muito presente. É claro que os ensinamentos, né, as coisas que ela falava ficam guardadas para sempre. Claro. Eu vejo nas minhas filhas atitudes que elas têm e que são provenientes dela, né, de hábitos de oração, hábitos de cuidado. Então, ela reflete muito ainda a característica dela, né? Que eu acho que o que mais sobressaltava nela era realmente o amor que ela tinha pelas pessoas. Então isso era cativante. E eu me perguntava, gente, será que eu vou dar conta de viver sem isso? Né? Sem esse amor, sem esse sentimento puro, verdadeiro, né? E ela sempre foi muito brava, né? Também, quando era pequena, era muito brava, muito exigente, né? E Ficou a infância registrado, sempre. né? E fez parte. E eu fiquei assim com as minhas filhas, e eu acho que foi fundamental, né? Às vezes eu falo, nossa, será que eu peguei pesado com vocês, ou continuo pegando? Elas falam, mãe, calma, que tá tudo certo. Ó, elas também ajudam, né? Não, calma aí, né? Isso, fica tranquila. Olha, as pessoas Eu que falo que eu tô numa fase muito maravilhosa, porque eu tenho 3 adultas dentro de casa, né? Não são mais crianças, né? Então, hoje eu tenho cúmplices, assim, pessoas que eu consigo bater papo, às vezes elas me dão um toque e eu me permito ser cuidada por elas, isso, né? Então, entrando um pouco nesse ser cuidada, né? isso, exatamente. Do cuidado que tu teve com a tua mãe, né? Até o momento de ela se despedir e vocês poderem se despedir, né? Dela, enfim. Sim. O teu cuidar, como tu se autocuidou nesse momento? O que que tu fez por ti, né? Ou, claro, a família estava sempre aí perto, mas o que que tu conseguiu fazer? Porque teve ali um momento que tu disseste, a gente se revezava para mim poder ir no shopping, ou poder ir no mercado, né? Ou no banco, porque eu também preciso viver, né? Eu também Sim, preciso cuidar sim. de mim. Então, como foi esse teu processo do teu te cuidar, tu se autocuidar?
Então, eu costumo dizer que quando o processo estava acontecendo, que ela ainda estava em casa com a gente, eu parei minha vida completamente, assim. Eu parei de trabalhar para ficar com ela. Que eu falo que às vezes eu passei o escritório para home office, só que às vezes eu pegava o computador perto dela para fazer alguma coisa, e como ela já estava muito agitada, ela colocava a mãozinha no meio do computador. Então, assim, eu realmente não conseguia trabalhar. E eu falei, esse é o momento dela, né? Eu tive muito suporte do Pablo em relação a isso também, então isso foi muito importante, né? Porque se não fosse essa situação também, talvez eu não pudesse me dar o luxo, né, de não fazer nada. Então, eu tive mais uma vez esse suporte dele, foi muito importante. Uhum. E assim, eu ia na academia, mas eu ia tão correndo, eu ia e voltava, eu ia no mercado tão correndo, eu ia e voltava. Então, assim, eu me dediquei a ela até o último minuto, que eu falo. Assim, procurei sugar toda a oportunidade que eu tinha com ela até o último minuto. E aí, quando falavam, vamos procurar uma cuidadora, eu falava, não, deixa que eu cuido, porque eu tinha certeza. Tinha uma coisa me falando que eu precisava ter esse momento, que ia ser rápido, como foi, né? Então, valeu cada esforço, cada lágrima, cada cansaço, cada noite acordada, né? E isso te deixa em paz também, né? Sim, sim. A Mas a gente Débora também não pode deixar de falar, porque não fazer nada para o que só você poderia fazer. Exatamente. Eu senti a obrigação de que tinha que ser eu para fazer, como a filha única dela, né? Sim. Uhum. E depois... Ela... Pode falar, né? Não, ela teve duas gravidezes, né? Uma antes de mim, outra depois, e que não vingaram as gravidezes. Então, eu falo que eu tinha um destino muito forte com ela. Né? Eu tinha uma cumplicidade muito grande, né? Porque ela queria muito ser mãe. Ela foi uma mãe maravilhosa aos 45 anos de idade. Era aquela mulher plena que sentava no chão para brincar comigo. Coisas que quando eu tive as minhas filhas eu não fiz, né? Então, que eu deveria ter feito. Mas ela também parou a vida por mim. Quando, até os 6 anos de idade, eu lembro que... E olha que ela não tinha condição toda. Meu pai é caminhoneiro, então, assim, ela parou de trabalhar para cuidar de mim. Então, não podia fazer diferente, Cris, você concorda? Sim, com certeza. Por isso que... Não podia ser diferente. E todo esse amor que ela, né, te passou, te deu, né, tu retribuiu, né? Então, sim. não de certa forma, sim. Não que tenha que ser obrigatório, né? Mas automaticamente isso vem ao natural, né? É que nem tu disse, não, eu sentia que eu precisava cuidar dela. Não queria ter uma cuidadora. Exatamente. Então, assim, Isso. bom, eu fiz o que eu poderia fazer. E isso também tranquiliza, porque assim, eu fico em paz porque eu fiz o que eu podia fazer, né? Exatamente, então, exatamente. E com certeza, quando a gente pode, né? E claro, e se eu percebo que eu não estou conseguindo, que eu possa pedir essa ajuda também, né? No sentido, não estou aguentando. Bom, então vamos pegar uma cuidadora, né? Mas quando eu puder, eu vou estar, né? Sim. Acho que eu eu me permiti até onde talvez eu aguentasse, vamos dizer assim. E como foi rápido, eu aguentei até o fim, vamos dizer, em outras palavras, seria isso, né? A Conceição colocou, quando temos a oportunidade de cuidarmos integralmente, né? Então, quando a gente pode, ter oportunidade, se tem condições, né? Sim, eu posso, né? Eu vou conseguir ou eu consigo. Aí, no momento que eu não consigo, bom, vou pedir ajuda. Agora chegou o momento de eu pedir ajuda, né? Isso, exatamente. Né? A gente poder olhar para os nossos limites, né? Então, bom, eu não estou conseguindo sozinha. Então, chegou no momento de eu pedir ajuda. E que para algumas pessoas, às vezes, isso é difícil também, né? O pedir ajuda. Né? Sim. E além, no momento que tu cuida de ti, assim, o que mais tu fez de diferente, assim, ou depois também que ela partiu, como é que foi a tua rotina, a tua vida, né? O teu autocuidado. Porque que nem tu dissesse, tu ia na academia sozinho, né? Sim.
Eu acho que uma coisa que eu fiz mais quando ela estava comigo ainda foi oração o tempo todo, né? E ouvir muita música. A gente deixava uma música baixinho para ela ir também ficando mais calminha, mais tranquila. E aquilo também era bom para mim, né? Procurava ter uma alimentação adequada, né? E estar com as filhas, né? Sempre que possível. Eu lembro que a Elô falava assim, vai sair para passear, vai sair para jantar, que eu fico aqui com ela. Eu ia com o Pablo, às vezes, com as meninas também, e era ótimo, assim. Quando eu chegava, tava a Elô lá, sentadinha na caminha dela, e fazendo carinho no cabelinho. Era um amor, assim, também indescritível. E é isso. E isso te passava segurança, né? No sentido de, bom, eu posso, Muita segurança. alguém vai estar ali cuidando por mim, né? Porque nesse Exatamente. processo de tu poder, o pensamento de, bom, agora eu preciso sair, eu tenho que também sair, fazer algo por mim, né? Porque às vezes vem aquilo, não, agora não tenho vontade, não tô afim, né? Então tem momentos que eu preciso me forçar para voltar um pouquinho àquela vida, né? Para ser vivida mesmo, né? Sim. Eu falo que todo esse processo, claro que a gente não pode deixar de falar que teve um desgaste, sim, um desgaste psicológico, um desgaste emocional muito grande. Só não abalou o espiritual. Mas, muito importante. sim. Aí o Pablo tá falando que mas teve muita situação engraçada. Deixa eu contar uma que ele lembrou. Teve uma vez que eu fui no salão, que eu falei, gente, eu tenho que pintar o cabelo, eu preciso ir no salão, fazer uma unha, fazer alguma coisa. E aí ele falou, pode deixar que eu tomo conta dela. Eu falei, meu Deus, então tá, deixa eu deixar ele tomando conta. Aí quando eu tava lá no salão, eu escrevi pra ele, e aí amor, tá tudo certo? Aí ele mandou uma foto dela. Sabe como que ela estava? Tadinha na cadeira, na poltrona, com um fone de ouvidos, ouvindo música. E ela bem comportada. Travou de novo, travou. Ai, a gente não tá te ouvindo. Que voltou? Voltou. Ah, legal. Então, outra vez ela colorindo, botou ela para colorir. Aí punha o lápisinho de cor e ela ia colorindo. E qual foi a outra situação, amor, que você fez? Ah, uma vez eu tava muito, muito cansada. E aí eu cheguei, eu tinha acabado de trocar a fraldinha dela. E ela gritou meu nome, eu saí correndo. E aí, quando eu cheguei, eu sentei na cama dela e falei, poxa, mãezinha, eu acabei de te trocar, você já tirou a fraldinha? Aí ela me deu um tapa no braço, mas deu um tapa tão estalado. E eu dei um grito, assim, foi automático. Aí o Pablo chegou correndo no quarto, amor, o que aconteceu? Não faz isso. Ele achou que fosse o contrário, mas nunca que eu ia fazer um negócio desse, né? Aí ele deitou... Aí eu coloquei o relógio para despertar, ele deitou com ela, botei assim, dormi um pouco, botei 1 hora assim para despertar. Aí quando despertou, eu cheguei no quarto, ele estava deitado na cama com ela e ela num gesto de tentar sair da cama, mas assim, como ele estava na barreira, então assim, foram muitas situações que hoje a gente lembra e realmente a gente ri porque e rir é saudável. Nem dela, né? Sim. Com certeza, com certeza. Poder rir é saudável também. Né? Isso. Você se lembra como se fosse hoje, né, Dona Elô? As pessoas que conviveram aí contigo, né? Sabem muito bem essa experiência aí que tu vivenciou. E hoje, só pra gente cuidar o nosso horário, deixa eu ver que horas são. Ai, meu Deus. Quanto a gente tem. A Aline tá aqui, querida, tá ouvindo a gente lá de Portugal. Nossa. Beijo, Aline. Nós temos 10 minutos, eu acho, pelo que eu vi. Certo. Então você comanda. O que você quer que eu fale? Eu vou falar um pouquinho sobre o Divã do Saúde, que é quando, né, tu coloca que continua cuidando,
né? Então, até para as Exatamente. pessoas terem a página e também te seguirem lá, então, porque tem muito conteúdo bom, né, que tá por vir, né? Então, fala um pouquinho assim, né? E aí depois a gente vai colocar a tua música que tu escolheu para colocar no final, tá? A Débora colocou que falta. Sim. Então, vamos lá. Então vamos lá. Então, o projeto Divã do Saúde, ele vem de encontro a toda essa proposta da minha vida, né? Que é o cuidar. Então, no link divando.saúde, a gente vai ter convidadas muito queridas, pessoas que me inspiram e que eu gostaria que inspirassem outras mulheres também com suas experiências de vida. Tá travando. Não sei porquê, mas tá. Vamos lá, tenta de novo. Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Eu falo, produção vai me dando as dicas aqui. Continua aí, então. Então, o projeto é um canal de comunicação onde a gente vai ter vídeos com convidadas queridas, mulheres especiais que inspiram as nossas vidas e que eu quero justamente mandar uma mensagem, né, de otimismo, porque às vezes a gente tem uma história engavetada, né, como aqui agora, a gente está contando ao vivo, né, pessoas que nem me conheciam, pessoas que nem te conheciam. E eu falo que as mídias sociais, elas nos permitem, tem coisas que não são tão legais, mas a gente tem que tirar o lado bom das coisas, né? O proveitoso. E é esse o grande objetivo, né? Falar de saúde, de bem-estar da mulher. E a gente vai ter lives também, né? A gente já fez algumas, que a gente vai postar, tá lá no feed, estão todas gravadas. E agora, hoje, coincidentemente, a gente inaugurou o nosso canal no YouTube. Então, eu convido vocês também a nos seguir. A gente está com um vídeo primeiro, o primeiro vídeo, porque realmente o projeto está iniciando. E é tão gostoso a gente começar do início, né, com o pé direito, com pessoas queridas. E eu conto aí que vocês inscrevam-se no canal e divulguem para outras mulheres, para que a gente juntas, né, a gente se torne cada vez melhor. Isso aí. Então, com as nossas experiências, com as nossas histórias de vida, né? Isso aí. Então, olha, todos convidados para seguir a página, então, né, da Divã de Saúde. Já agradeço. Dicas lá, então, né, de autocuidado também, né? Isso aí, autocuidado. Porque quando a gente se permite cuidar da gente, né, a gente tem muito mais força para cuidar de quem está do nosso lado. Isso, para mim, é fato, entendeu? Uhum. E eu, antes que a gente termine, eu queria muito te agradecer a Débora pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, fiquei muito feliz de poder compartilhar essa minha história, que eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas, porque às vezes o envelhecer, ele causa um certo falta de paciência com o pai, com a mãe. Então, que a gente tenha esse pensamento de que cuidar de quem cuidou da gente a vida inteira tem que ser uma meta da nossa vida. Isso para mim, é essencial. Eu espero, exemplo dado, eu seja bem cuidada. Oh, com certeza, com certeza. Já está sendo, porque automaticamente com certeza. Né? A gente está cuidando de pessoas. Com certeza estou sendo muito bem cuidada. Então, assim, é essa forma de demonstrar carinho, né, de preocupação com o outro. E isso é com as pessoas que estão ao nosso redor, não é só quando a pessoa está doente, né? A pessoa não precisa estar doente para demonstrar esse cuidado, esse carinho e esse amor, né? Exatamente. Então, ficar não estando, né, no meio de uma doença, né? Então, quanto o cuidado no sentido de amar, de proteção, de carinho, né? E se eu não estou te enxergando, se eu não estou vendo que tu precisa disso, me pede, né? Que a gente está aqui para, né? Exatamente. Uma bola de cristal, né? Aonde a gente vai adivinhar exatamente. o que eu estou sentindo. Então, né? A gente tá pessoas próximas que se sintam à vontade, olha, preciso de um colo, preciso de uma palavra, preciso conversar. Exatamente. Peçam. Eu tô aqui, ó, tem uma pessoa muito querida que tá aqui na live, que é a minha sogra, Tânia. Ela me acompanha em tudo que eu faço. E agora, ela me adotou.
Me adotou Olha, como filha, né, dona Tânia? A ó, que Larissa também está aqui, queria mandar um beijo. Olha lá, ó, minha nora ficou orgulhosa dela, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. Larissa, linda, te eu amo, também viu? Amo todo mundo que está aqui. preciso te agradecer, né, por ter nos dado esse momento de poder conversar contigo, ouvir tua história, né, e passar essa história para outras pessoas, né. Foi muito bom, né, poder te conhecer, né, lá no Espírito Não, o prazer Santo. foi todo meu, foi um presente. A gente sempre tem um porquê da gente aparecer na vida das pessoas, né? Então, claro, Exatamente, exatamente, a Débora, né, ela criou esse vínculo, né? Então, assim, eu exatamente. agradecer, porque sempre a gente está aprendendo, né, com as pessoas com quem a gente passa a conviver, ou tem, mesmo que seja um convívio pequeno, mas foi daí que partiu, né, esse conhecimento de nós duas, né? Sim, Então, foi muito bom. exatamente, que foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E assim que você salvar a live, eu vou também publicar no feed do Divã de Saúde, Tá, né, para que outras pessoas também tenham a oportunidade, porque a gente sabe que às vezes não consegue ouvir, né, na hora, porque está voltando do trabalho, enfim. É pode bom deixar, que fique gravadinho para outras pessoas verem depois. vou Obrigada. gravar. Imagina, eu que agradeço. Vamos colocar tua música então, porque eu acho que daqui a pouco vai estar Vamos. dando nosso tempo. O E Insta mais vai cortar, gente. agradecer a todos que participaram da nossa live, então, né? Fizeram comentários. Não sei se vocês estão conseguindo Sim. ouvir, tirar o meu fone. A Alvânia linda tá aqui também. Beijo, Alvânia. Estão ouvindo? Tá conseguindo ouvir a música? Não vou conseguir cantar, não, para ajudar. Tô emocionada. Essa foi uma música que a Malina então escolheu pra gente encerrar a live. É o Trem Bala. Uma letra linda. O clipe dela é lindo também, né? A letra, Sim. né? Faz a gente pensar. Vale a pena ouvir e prestar atenção na letra. Uhum. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Cris. Um brinde, porque eu acabei de ser bem cuidada pelo meu esposo aqui agora com uma taça de vinho. Ai, que legal. Beijo, tudo de bom. Fica com Deus. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Vamos terminar escutando. Aí não deu segundos ali, não. Vamos. Muito feliz. História linda. Obrigada. Boa noite, gente. E semana que vem a gente tem a nossa última live, então. E eu tô com vocês, sempre. Aham, obrigada. Ya, 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 ya. A música, Não vou conseguir cantar, não. a música faz bem pra alma. É muito bom. Faz. Que todo mundo deixe exalar esse amor que tem dentro do coração para as pessoas que estão do lado. Isso aí. A gente pode aprender se a gente não sabe, né? Exatamente. A gratidão é toda minha, Débora. Muito bem. Beijo, Sil, Marcinha linda, beijo todo mundo. Ah, Enquanto o Insta não... Amor, gratidão, Pablo tá ali dançando, ó. Coisa boa, né? Coisa boa. Sim. A gente poder, ó, agora faltam 27 segundos para terminar nossa live. Isso, agora é contagem regressiva mesmo. Amo vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Tá? Um sucesso, né, no Divã de Saúde e que a gente possa ver muitos vídeos, né, muitas entrevistas, palestras, enfim, né, que vocês vão fazer lá e ajudar outras mulheres, outras pessoas. Tá?